A Grande Depressão foi a pior crise econômica da história dos Estados Unidos, mas suas verdadeiras causas e condições não são amplamente conhecidas. Sério mesmo. Tudo o que você acha que sabe sobre a Grande Depressão foi, na verdade, moldado ao longo de décadas para se encaixar em várias agendas políticas, deixando a cultura pop cheia de equívocos comuns sobre um dos períodos mais sombrios do país. Então hoje vamos derrubar alguns mitos populares sobre a Grande Depressão que você provavelmente acredita. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal Weird History. Depois disso, deixe um comentário e nos diga sobre quais outras catástrofes históricas você gostaria de ouvir a seguir. Beleza, vamos ficar deprimidos. Se existe um fato inquestionável que todos nós sabemos sobre a Grande Depressão, é que ela começou com o crash da Bolsa de Valores de 1929, mas inquestionável não significa o mesmo que verdadeiro. Na realidade, a recessão que atingiu em 1929 foi, na verdade, menos severa do que a de 1920. No entanto, 1921 viu a recuperação e um boom econômico, enquanto 1930 foi seguido por 10 anos de dificuldades econômicas. Isso levanta a questão: se a quebra da Bolsa de Valores não iniciou a Grande Depressão, então o que foi? Em uma palavra, tarifas. O que realmente causou a depressão? A catástrofe sobre a qual todos ainda falamos até hoje foi a taxa incrivelmente alta de desemprego. Mas, embora o desemprego tenha realmente disparado, após a quebra de 1929, ele não chegou a atingir 2 dígitos, atingindo o pico de apenas 9%. Na verdade, ele já tinha caído para pouco mais de 6% em junho de 1930, que foi justamente quando a lei tarifária Smoot-Hawley foi aprovada. A lei criou tarifas que foram apresentadas como uma forma de taxar as importações e incentivar a produção doméstica de bens. O problema dessa teoria econômica é supor que parceiros comerciais vão arcar com tarifas sem impor as próprias ou parar de importar seus produtos. 1000 economistas das principais universidades assinaram um apelo público alertando contra a lei, mas foram ignorados. As tarifas foram aprovadas rapidamente, levando à retaliação de outros países e dificultando ainda mais as exportações americanas. Em menos de 5 meses após a aprovação da lei, o desemprego atingiu 2 dígitos pela primeira vez e assim permaneceu pelo resto da década de 1930. Que bom que não repetimos esse erro. Todos nós já ouvimos essa história. Em 1929, o mercado de ações dos Estados Unidos estava inflado a níveis insustentáveis, impulsionado por especuladores que compravam ações com margem. Comprar uma ação na margem basicamente significa que o comprador paga uma porcentagem do valor da ação em dinheiro e o restante é adiantado por um corretor ou agente. Então, se a ação cair, o comprador ainda deve a parte da venda, que foi adiantada pelo corretor. É verdade que comprar na margem era popular nos anos anteriores à quebra, mas também é verdade que a negociação na margem não era pior nos anos 20 do que tinha sido nas décadas anteriores. Na verdade, as exigências de margem já estavam começando a aumentar no outono de 1928. Portanto, embora a prática possa ter complicado após a quebra, é difícil culpar o desastre financeiro histórico pela negociação na margem. Então, o que causou a quebra? Bem, quebras de mercado nem sempre têm causas bem definidas. Alguns afirmam que as ações do Federal Reserve nos anos 1920 ajudaram a criar uma bolha no mercado de ações. Entre 1921 e meados de 1929, por exemplo, o Fed aumentou a oferta de dinheiro em cerca de 60%. Outros sugerem que o aumento do apoio à lei tarifária Smoot-Hawley, que foi aprovada pela Câmara dos Representantes em maio de 1929, teve um papel ao assustar os investidores. Você frequentemente ouvirá os mais velhos reclamando que a depressão foi causada pela adesão mundial ao padrão ouro, mas isso provavelmente não é verdade. Na verdade, o mundo não seguia mais o padrão ouro clássico desde a Primeira Guerra Mundial.
Durante a depressão, utilizava-se um padrão de câmbio em ouro. Isso significa que as moedas eram atreladas à libra esterlina e ao dólar americano, que podiam ser convertidos em ouro. Com o avanço da década de 1920, o ouro teve papel cada vez menor e menos direto nas finanças internacionais. Então, em 1933, ao determinar que o acúmulo de ouro estava retardando a recuperação econômica, o presidente Franklin D. Roosevelt passou a confiscar o ouro dos cidadãos americanos. Além de proibir os bancos de pagarem ou exportarem ouro, isso liquidou completamente o sistema natural de troca de ouro que existia. Franklin D. Roosevelt também elevou o preço do dólar em relação ao ouro pelo Federal Reserve. Em outras palavras, longe de criar uma moeda estável, que era todo o objetivo do padrão ouro, Franklin D. Roosevelt, na verdade, interveio para subverter o padrão ouro e inflar o dólar. Alguns argumentam que a mudança repentina no valor do dinheiro agravou o clima de incerteza que assolava a economia. A Grande Depressão definitivamente começou nos Estados Unidos, mas não ficou por lá. Na verdade, ela rapidamente se espalhou e se tornou um evento global. As políticas protecionistas iniciadas nos Estados Unidos logo se espalharam mundialmente, quase paralisando o comércio internacional. Isso acabou favorecendo a ascensão do fascismo e do nacionalsocialismo na Europa, preparando o terreno para a Segunda Guerra Mundial. Dada a forma como isso costuma ser mostrado na mídia, é compreensível pensar assim. 99% dos americanos estavam vivendo em caixas de papelão durante a Grande Depressão, mas na verdade não era tão ruim assim. Isso não significa que viver durante a Grande Depressão não tenha sido ruim, mas a verdade é que, embora a depressão tenha tido um grande impacto, até 40% dos americanos não enfrentaram nenhuma dificuldade econômica real. Algumas pessoas até ficaram ricas nesse período, por exemplo. A Grande Depressão também é a mesma época que às vezes é chamada de Era de Ouro de Hollywood, quando o sistema de estúdios estava no seu auge. Clássicos como Drácula de Bela Lugosi, Frankenstein de Boris Karloff e até King Kong foram todos filmados durante a década de 1930. É amplamente acreditado que um grande número de bancos fechou durante a Grande Depressão porque não tinham acesso ao crédito necessário para se manterem. Mas isso começa a parecer estranho quando você se lembra disso. O Federal Reserve foi criado em 1913 com o propósito explícito de ser o credor de última instância quando as transações entre bancos secavam. Então, por que tantos bancos fecharam entre 1929 e 1932? Bem, na época, muitos estados dos Estados Unidos tinham as chamadas leis de bancos unitários, que tornavam ilegal para grandes bancos abrirem agências em determinados locais. Isso deixou essas áreas sob controle dos bancos unitários, pequenos bancos que atuam de forma independente em um único local. Em resumo, bancos com agências contam com o apoio de grandes instituições financeiras. Embora os bancos unitários não contem com um patrocinador financeiro amplamente diversificado, eles são muito mais sensíveis a crises financeiras. Em outras palavras, a ampla dependência dos bancos unitários foi o principal motivo pelo qual tantos bancos fecharam. Registros indicam que estados que permitiam agências bancárias tiveram menos falências durante a depressão, enquanto o Canadá, sem restrições, não teve nenhum fechamento de banco. Em retrospectivas da depressão, Herbert Hoover costuma ser visto como defensor do livre mercado, crendo que a economia se ajustaria por si só. Essa descrição, na verdade, não tem base na realidade. Para começar, Herbert Hoover se opôs fortemente ao ato tarifário Smoot-Hawley de 1930 e inicialmente se recusou a assiná-lo. Porém, ele cedeu após forte pressão do Partido Republicano, de empresários americanos e após seu gabinete ameaçar renunciar. Portanto, não podemos admirá-lo por manter sua posição e talvez evitar a Grande Depressão. Ao menos ele sabia que tarifas eram uma má ideia. Ele também adotou uma série de outras políticas intervencionistas na economia.
A represa Hoover exemplifica as obras públicas de Hoover, assim como a ponte Golden Gate. Mas isso não foi tudo o que ele fez. Impostos mais altos eram necessários para tirar o país da depressão, mas em 1932, Hoover os aumentou de forma equitativa, elevando a alíquota máxima do imposto de renda de 25% para 63%. Ele também pressionou líderes empresariais a manter salários, mesmo com a queda dos preços ao consumidor. Na verdade, para combater a depressão, Hoover dobrou os gastos do governo em apenas 4 anos. Foi tão rápido, que até mesmo Franklin Delano Roosevelt, o arquiteto do New Deal, criticou Hoover como a administração que mais gastou em tempos de paz em toda a história. Falando nisso, em 1932, Franklin Delano Roosevelt derrotou Herbert Hoover no colégio eleitoral com 472 votos eleitorais contra 59 de Hoover. Mas não foi porque Franklin Delano Roosevelt prometia implantar o New Deal, e sim o contrário. A plataforma do Partido Democrata, durante a eleição, na verdade, pedia uma redução de 25% nos gastos federais, um orçamento federal equilibrado e um governo federal menor. Se você conhece algo sobre essa época, no entanto, sabe que não foi assim que as coisas aconteceram. Uma vez eleito, Franklin Delano Roosevelt abandonou sua plataforma e trabalhou para criar uma enorme burocracia federal que, em muitos casos, simplesmente expandiu programas criados por Hoover. Como resultado, o diretor do escritório de orçamento, Lewis W. Douglas, renunciou após apenas 1 ano no cargo. No final das contas, os gastos do governo aumentaram mais de 83% entre 1933 e 1936, enquanto a dívida federal cresceu 73%. De modo geral, a maioria dos americanos apoiou Franklin D. Roosevelt. No entanto, o entusiasmo deles pelas políticas do New Deal foi frequentemente superestimado. Muitos ficaram especialmente insatisfeitos com as críticas frequentes de Franklin D. Roosevelt à comunidade empresarial. Não era minoria. Pesquisa de 1939 do Instituto Americano de Opinião Pública mostrou que 2/3 dos americanos achavam que a postura de Franklin D. Roosevelt frente às grandes empresas atrasava a recuperação. Para deixar claro, isso não quer dizer que era, mas as pessoas da época achavam. O renomado jornalista H.L. Mencken, do Baltimore Sun, foi abertamente crítico de Franklin D. Roosevelt em 1933. Ele escreveu: Roosevelt agora propõe nos aliviar gastando mais 5 ou 6 bilhões. Estou defendendo torná-lo rei para que possamos decapitá-lo. Caramba! Dizem que é fácil analisar depois dos fatos, mas até hoje os efeitos do novo acordo de Franklin Delano Roosevelt não são totalmente claros. Alguns acreditam que foi essencial para recuperar os Estados Unidos, enquanto outros acham que foi ineficaz ou até prolongou a depressão. De todo modo, muitos concordam que a demanda de trabalho da Segunda Guerra Mundial fez a maioria voltar ao trabalho. Milhões de americanos foram empregados como soldados e outros conseguiram trabalho com o aumento da produção causado pela guerra. Tudo isso fez com que o desemprego caísse para menos de 2 dígitos pela primeira vez desde 1930. Há quem diga que o racionamento e as dificuldades econômicas da guerra mostram que a Grande Depressão só terminou em 1947, após o fim do conflito. Segundo essa visão, a depressão finalmente terminou porque as capacidades industriais do resto do mundo haviam sido devastadas, dando aos Estados Unidos uma vantagem sombria, mas competitiva. De qualquer forma, a Grande Depressão chegou ao fim justamente a tempo para a corrida espacial, e ninguém pode ficar deprimido com o espaço. E aí, o que achou? Algum mito sobre a Grande Depressão te surpreendeu? Comente abaixo e confira outros vídeos da nossa história curiosa.